Pois bem, na aula passada nós trabalhamos aqui quais os fatores gerais, históricos principalmente, que contribuíram para o início da industrialização do Brasil. Nós destacamos também qual foi a atuação da era Vargas nesse contexto do primeiro mandato de Vargas, que ocorreu de 30 até 1945. Tá? Ele foi um governo considerado nacionalista, interventor, ele agradou ao setor industrial, pois concedeu vários incentivos fiscais, criou a chamada indústria de base e, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora, porque criou uma legislação trabalhista com uma série de direitos, tais como salário mínimo, jornada máxima de trabalho, diária e semanal, as férias, 13º salário, né? Criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Em 1945, Vargas foi deposto e assume Eurico Gaspar Dutra, ou também chamado de Presidente Dutra. O mandato dele vai de 1946 até 1951, era um militar, né, no poder. Então, com a deposição de Vargas, Dutra assume e ele promove as seguintes mudanças em termos de industrialização no Brasil. Primeiro, ele cria um plano que chama de Plano SALT, né, que seria a abreviação de um plano de investimento em saúde, alimentação, transporte e energia. O objetivo do plano SALT seria dotar o Brasil de infraestrutura para recebimento das indústrias, principalmente indústrias que viriam do exterior, né, num segundo momento, já que Vargas trabalhou a ideia da indústria nacional de forma bastante incisiva, né, e criou também empresas nacionais. Dutra já prepara o terreno para o recebimento das chamadas indústrias estrangeiras, que não virão naquele momento, mas virão em um outro. Vale lembrar que o Plano SALT, que prevê investimentos na saúde, educação, transporte e energia, não conseguiu ser concretizado pela falta de recursos. Foi um plano que ficou apenas no papel, né? Então, seria um plano de incentivo ao crescimento da economia brasileira, preparando o terreno para o processo de industrialização nacional, né? Mas Dutra realizou outras ações, como por exemplo o incentivo à importação de máquinas. O Brasil precisava se industrializar e essa industrialização seria possível a partir da importação dessas tecnologias que nós não contávamos aqui no Brasil. Então, houve um incentivo, né, à importação dessas máquinas com a diminuição de impostos para a importação desse maquinário, né, concessão de créditos, de investimentos governamentais para que a indústria nacional, o parque industrial brasileiro pudesse se consolidar, para que os empresários brasileiros tivessem acesso a essas máquinas que promoveriam, alavancariam o processo de desenvolvimento fabril. Ele também promoveu um reforço do sistema de transportes, investindo também ali inicialmente no transporte rodoviário, interligando as principais cidades do Brasil, né? Incentivo à extração de minerais foi outra bandeira, né, aí trabalhada pelo presidente Dutra, com o objetivo de melhorar a balança comercial. A gente sabe que os minerais como ferro, né, o alumínio, o cobre, né, que nós temos aqui no nosso território, principalmente nas regiões de terrenos cristalinos, nas grandes jazidas como Serra de Carajás, Quadrilátero Ferrífero, sempre fizeram parte da pauta de exportação de produtos brasileiros. E são commodities, são produtos que têm seu preço negociado nas bolsas de valores internacionais. Via de regra, nosso país tem uma dependência em relação à exportação desses minerais. O objetivo era ter um saldo positivo na balança comercial, melhorar o desempenho do país nesse campo, visto que nós estávamos importando muitas máquinas para desenvolvimento do setor fabril, do setor industrial nacional. Então tinha que haver uma compensação nesse sentido. Então passamos a exportar mais minerais. Houve um incentivo à extração e à exportação desses recursos minerais. Isso faz parte também da divisão internacional do trabalho, onde o Brasil sempre ficou com a incumbência, né, de fornecer produtos agrícolas e minerais como forma de melhorar o desempenho na sua balança comercial. E o que é a balança comercial? Balança comercial é onde nós temos, né, o dividendo entre os produtos que a gente exporta e o que nós importamos. E o ideal é que a balança comercial sempre seja positiva, ou seja, um país consiga mais recursos com a venda de produtos, né, do que importando esses produtos, ou seja, que ele venda mais, né, que ele consiga mais recursos com a venda, né, para assim também poder comprar, né, importar bens que necessita, já que nenhum país é autossuficiente.
né? Nesse período não era, e quando nós imaginamos esse cenário hoje, a gente verifica que nenhum país consegue ser autossuficiente, todo país precisa importar. Mas o ideal é que ele tenha uma boa pauta de exportação para que esses recursos sobrem para importação de bens considerados urgentes. Então, o governo de Dutra é marcado por isso, por um plano ousado que não sai do papel, mas ele continua os investimentos, né? Em sistema de transporte para interligar as cidades. É bem verdade que eram estradas vicinais nesse período, o Brasil não estava aí com o desenvolvimento ainda do rodoviarismo a todo vapor. Incentivou a compra de máquinas para dar suporte à indústria nacional que já existia e ao mesmo tempo estimulou a extração de minérios, né, e a sua exportação, porque nós já contávamos aqui com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né, nós já tínhamos aí um setor de energia funcionando, dando suporte ao desenvolvimento dessas atividades da chamada indústria de base que foi criada lá atrás na política nacionalista de Getúlio Vargas. E depois de Dutra, a gente tem um novo governo Vargas, que vai de 51 a 1954. Então, o que Vargas fez nesse segundo mandato? Quais foram as suas principais ações? Ele retomou os os projetos nacionalistas. Vargas tinha no nacionalismo uma das suas principais bandeiras. Então, ele retornou com as chamadas indústrias estatais, o Estado provendo, né, setores básicos da economia, como energia, transporte, telecomunicações, com o objetivo de criar uma infraestrutura inicial para o desenvolvimento da atividade industrial. Mas ele pensava essa indústria brasileira 100% nacional, né? O objetivo de Vargas era um estímulo à nacionalização da atividade produtiva. Ele recebia influências do modelo keynesiano, que era vigente nesse período, em boa parte do mundo, né? Nós tínhamos aí já a emergência da Guerra Fria, né? E havia todo um investimento do Estado na economia. Então, o Estado era detentor de empresas, ele estimulava o desenvolvimento do transporte, da energia, né? Então, houve uma retomada de projetos nacionalistas. E essa retomada ocorreu a partir de quê? De investimentos na estrutura produtiva. Vargas investiu em energia, criando a Petrobras, no setor de transportes, abrindo estradas, né, e das telecomunicações, com a chamada Eletrobras, que é a empresa brasileira de telecomunicações. Né? Então, a partir desses investimentos em energia, comunicação, bem como transporte, Vargas consolida a indústria nacional brasileira. Consolida principalmente em parques como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde estão os maiores aglomerados urbanos, onde houve grande desenvolvimento da lavoura cafeira, que deu suporte a esses projetos, e aí aproveitou-se a infraestrutura daquela época para o investimento na atividade industrial nessas regiões. Então ele criou como empresas o BNDES e a Petrobras. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O objetivo do BNDES era fomentar o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, apoiar grandes, médias e pequenas empresas, fornecendo crédito, suporte técnico. E a Petrobras, o objetivo da criação da Petrobras era buscar, né, a extração de petróleo no país para dar suporte a essa atividade industrial nascente. Então, nós vimos na aula anterior que ele criou a campanha do Petróleo é Nosso, onde foram abertos vários postos de petróleo por todo o Brasil, tanto em áreas continentais quanto em áreas oceânicas, e a Petrobras ela dava esse suporte enquanto empresa para o fomento à extração de petróleo em todo o território nacional. Tá? Então, esse projeto nacionalista de Vargas ele foi muito criticado, né, principalmente pelos liberais. Quem são os liberais? Né? Os liberais são aqueles que pregam que o mercado deve atuar de forma mais intensiva nas questões econômicas, principalmente produtivas. Para os liberais, o Estado não deve produzir nada, ele deve apoiar, né, a iniciativa privada. Então, essa crítica dos liberais, na época, a Vargas, né, se deu em relação ao fato de que o governo dele era fechado para o chamado capital estrangeiro. Ele não permitiu a entrada desses capitais, ou não foi em busca, ou não abriu o canal de negociações em relação a isso. Além do que, havia uma dependência da exportação de produtos primários. A ideia era que o país trabalhasse com a venda de commodities, venda do ferro, do aço, que são produtos considerados primários, que têm um baixo valor. Então, os liberais acreditavam que o Brasil deveria investir mais no processo de industrialização a partir do casamento entre
o Estado e a iniciativa privada, sobretudo a partir dos investimentos estrangeiros. Mas como o pensamento dele era nacionalista, não houve incentivo à entrada do capital privado internacional no Brasil nesse contexto, tá? Então, houve também uma crise nos produtos primários, né, que acabaram restringindo a expansão do setor industrial nacional, tá? Então, várias indústrias nacionais sofreram, né, nesse período, no contexto nacional, porque os produtos primários como café, laranja, né, soja, algodão, milho, eles sofreram uma queda, porque a gente vivia aí o período do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, com a crise nas exportações desses produtos, né, a economia industrial sofreu um grande baque, porque nós precisávamos desses recursos dos produtos primários que eram vendidos para o exterior e eles passaram a não existir em grande quantidade, né? Então, essa crise em produtos primários no Brasil fez com que houve, não é, uma crise também na expansão do setor industrial nacional na era Vargas. Depois da era Vargas, nós temos a era Juscelino Kubitschek, né, conhecido como governo JK. O governo dele vai de 1956 até 1961. Qual era a marca do governo de Juscelino Kubitschek, né, em termos de industrialização? Historicamente falando, como isso se refletiu dentro do espaço. JK, ao contrário de Vargas, não era nacionalista, né? Ele não defendia que as empresas fossem 100% nacionais. O pensamento dele era que o país crescesse a partir da vinda dos capitais privados. Então a gente tem o começo da vinda de capitais externos para o Brasil a partir da era Juscelino Kubitschek. Ele pensava em um Brasil moderno, em um Brasil industrial e moderno, e não mais apenas em um país agrário, tá? Então, pensava num país urbano, industrial. Para isso ele precisava atrair investimentos, tanto para a infraestrutura como para o desenvolvimento do setor industrial nacional. Então, a partir desse pensamento de Juscelino Kubitschek, ele instituiu o que a gente conhece como Plano de Metas. O Plano de Metas foi um plano ousado, né, de investimentos em diferentes áreas: agricultura, energia, transporte, né, educação, na atividade produtiva, de uma maneira geral. Então, esse plano de metas ele tinha como slogan: fazer crescer 50 anos em 5. A gente sabe que isso não é possível, né, porque o processo de crescimento econômico, né, de um lugar, de um país, ele é lento, gradual, e se dá a partir de investimentos, de planejamentos que tem um espaço de tempo que vai pelo menos de 10, 15 a 30 anos para que haja uma mudança real. Mudar um país em 5 anos é impossível. Então, o plano de metas foi um plano ousado para o período, mas ele não conseguiria dar conta da complexidade que era modernizar o Brasil, né? Em apenas 5 anos, como pensava, sonhava, queria Juscelino Kubitschek. Mas era um plano que previa investimentos na área de transporte, com a instituição do rodoviarismo, principalmente. Juscelino Kubitschek trouxe essas ideias americanas para o Brasil de incentivo ao transporte individual, que foi ruim para o transporte público, porque a gente passou a ter um desmantelamento da rede ferroviária nacional e houve a instituição do rodoviarismo no país a partir desse pensamento de Vargas, né? Investir em energia, transporte e ao mesmo tempo na educação, principalmente na qualificação do trabalho, para o trabalho, já que nós estávamos passando por um processo de gradual transferência de um país rural para um país urbano, de um país agrário para um país industrial. Ele também realizou, né, a transferência da capital para Brasília. Foi nesse período, né, de Juscelino Kubitschek que nós tivemos a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, uma obra que custou muitos recursos, né, porque houve a criação de vários prédios, né, de toda uma estrutura para abrigar a nova capital federal. E uma das marcas de Juscelino Kubitschek foram investimentos concentrados na energia e transporte, em energias e transportes. Construção de hidrelétricas, né, e principalmente a abertura de estradas como a Belém-Brasília, né, que foi projetada dentro desse contexto, a Transamazônica, dentre outras, né, estradas que interligariam principalmente a capital federal, centro-oeste, a região sudeste e sul. E aqui nas imagens eu coloquei uma imagem de Brasília, que simboliza a inauguração da cidade, né, a partir dos anos 60, né? E na outra nós temos Juscelino Kubitschek dirigindo um automóvel, que foi o símbolo desse período aí.
foi estimulado o uso do automóvel individual no Brasil, porque esse era o desejo das fábricas americanas, das fábricas estrangeiras, né, europeias também, de se instalar no país e ampliar os seus mercados consumidores. Então, praticamente nesse período houve um abandono do transporte, da ideia do transporte público, né, e a gente sofre ainda hoje com isso, porque a instituição do rodoviarismo se deu a partir, né, desse pensamento de que o país iria investir prioritariamente no transporte individual em detrimento do transporte público. Esse pensamento do transporte individual era algo para a época considerado moderno, né, estava vinculado ao progresso, né. E aí com isso a gente abandonou o transporte ferroviário, abandonou, e a gente teve problemas aí relacionados ao transporte de cargas, visto que ele passou a ser feito a partir de caminhões que têm um preço muito mais alto. Então essas foram as principais medidas tomadas por Juscelino Kubitschek, que abriu o Brasil ao capital estrangeiro. Foi nesse período que começaram a chegada das chamadas multinacionais em peso. E o capital privado também veio para o país porque a política dele não era estatizante, nacionalista, era uma política de abertura econômica do país ao capital estrangeiro e às empresas multinacionais. Para isso, os investimentos em transporte e energia eram fundamentais. Então, os investimentos de JK alavancaram, né, a produção industrial, né, cresceu, né, nessa época, nesse contexto, né, e resultaram como consequências os seguintes fatos. Esses investimentos não se deram em todos os lugares, Norte e Nordeste, por exemplo, não participaram da construção desse pensamento industrial brasileiro. Os investimentos foram concentrados na região Sudeste, principalmente no eixo Rio, São Paulo e ali também em Belo Horizonte, né? Então há uma concentração da indústria no Brasil, que vai ocorrer principalmente na região Sudeste. Isso vai gerar desigualdades regionais, disparidades regionais. Com essas disparidades regionais, visto que as indústrias não foram para todos os lugares, isso atraiu mão de obra para o Sudeste. Então isso estimulou o que? As chamadas migrações nacionais, principalmente o chamado êxodo rural. Foi aí, a partir de 60, que houve um estímulo da saída do homem do campo para a cidade, que viu na cidade uma alternativa, né, para a empregabilidade, para uma melhoria da renda, para uma melhor qualidade de vida. Nem sempre isso aconteceu, porque as cidades brasileiras não estavam preparadas para esse grande contingente populacional e muitas fizeram foi inchar, sobrecarregar, né, com essa atuação do Estado, né, no processo fabril, né, em que essa atuação foi desigual, foi concentrada de investimentos em umas regiões e de abandono completo a outras. Então, houve a concentração também de investimentos industriais na região Sudeste. O eixo Rio-São Paulo ganharam muito, principalmente com as modernas estradas, a Via Dutra, imigrantes, né, a rodovia Anchieta, todas são desse contexto aí, serviriam para abrigar o parque industrial brasileiro que estava em processo de transformação, né, de mudanças. Aí eu coloquei algumas imagens aí, né, demonstrando a chegada de pessoas a Brasília, onde ocorreu esse estímulo às migrações. A gente lembra que muitos nordestinos, piauienses foram para Brasília, acreditavam que nessa cidade haveria um processo de industrialização de forma rápida, né, e passaram a se instalar lá, fazendo ocorrer o chamado êxodo rural ou migração urbana de cidades menores para cidades maiores como a capital federal. E aqui um símbolo desse período, né, onde nós temos um cartaz que diz finalmente o grande carro brasileiro, né, mostrando aí a importância que o brasileiro acreditava, que o governo acreditava no transporte individual, no rodoviarismo como nosso principal meio de transporte, que esse meio de transporte seria mola propulsora do desenvolvimento para o país. Depois de Dutra, nós temos o governo de João Goulart, né, que vai de 1961 a 1964. João Goulart assume após a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros é eleito, mas ele renuncia. E aí João Goulart, que é conhecido como Jango, acaba assumindo o poder, né, que era o vice. João Goulart, ele passou a ter ideias muito avançadas para o seu período em que ele governou o Brasil, visto que o plano de governo dele era visto como um plano comunista, porque previa, né, a distribuição de renda para a população, previa uma reforma tributária, uma reforma agrária e pesados investimentos em saúde e educação, né? Então, em face disso,
né? Muitos parlamentares, né? A classe política, empresarial, os liberais, né? Que já tinham grande força por conta do programa de industrialização que já estava presente no Brasil, viram esse programa de governo dele como um programa que traria o comunismo para o Brasil. Além disso, o Jango ele tinha ligações com a China. Nesse período, a China era considerada era uma nação comunista. Então, todo esse temor de instalação do comunismo, muito embora esse programa aí não aponte claramente que o Brasil seria um país comunista, mas ele procura atacar o quê? Desigualdades, procurava atacar distorções sociais que fazem parte do Brasil há muito tempo. Ele foi muito ousado para o seu período, para as ideias que ele ventilou para o período. Olha o que é que Jango previa: uma reforma tributária, taxar os ricos, né? Criar impostos sobre as grandes fortunas, que é um dos graves problemas do Brasil ainda hoje. Hoje essa pauta, esse problema está sendo bastante discutido no cenário atual. A necessidade de taxar grandes fortunas para poder distribuir renda. Se fala em criação de programas de renda básico no Brasil, mas não sabe-se onde vai tirar o dinheiro, porque se tirar da educação é um problema, porque os recursos da educação são direcionados para aquela área, para aquela parte. Se criar novos impostos, a gente vai ter uma sobrecarga maior. Então, alguns pensadores dizem que programas novos de transferência de renda poderiam vir de reformas tributárias. Esse pensamento já foi ventilado lá atrás com João Goulart. Né? E quando ele criou esse pensamento de trabalhar numa reforma de tributos, isso desagradou as elites locais. Né? Uma reforma no sistema bancário e também eleitoral. Né? E aí mudando a dinâmica dos partidos políticos e do processo. Uma reforma agrária, que isso desagradou muito aos latifundiários, à bancada ruralista, aos grandes detentores de terras no Brasil. Se ainda hoje eles têm um grande poder, imaginemos naquele período, né? Nos anos 60, onde essas discussões sobre reforma agrária ainda eram muito pouco presentes no Brasil. Embora vários países já tinham realizado anteriormente essas reformas agrárias, né, esse discurso aqui não era bem visto, já que muitos acabam se beneficiando da estrutura fundiária concentrada que há no país. E aqui, investimentos em educação e saúde. Para João Goulart, era necessário investir pesadamente na educação pública, básica, né, bem como em saúde básica para a população, já que nós somos de um país que tem uma população extremamente pobre e vulnerável e precisa do auxílio do Estado nessas questões. Tá? Então, pelo fato desse programa ser considerado ousado, ele foi considerado como um programa, uma espécie de programa comunista, né? E aí, nesse período, nesse contexto, nós vivíamos a instituição do parlamentarismo no Brasil. O parlamento tinha grande força, grande poder, né? E aí, com o advento do parlamentarismo, com o poder do parlamento nas mãos, João Goulart acaba sendo pressionado, né? João Goulart é pressionado e ele acaba, né, sendo deposto, no que a gente conhece como golpe militar de 1964. Com a instalação do golpe militar em 64, por conta desse programa de governo, né, e da união dos militares, né, a setores conservadores da, da sociedade brasileira, a gente tem a instituição do golpe de 1964, também conhecido como golpe militar ou golpe ou ditadura ou período da ditadura militar. Nesse contexto aí nós temos o fechamento do Congresso Nacional, nós temos o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o presidente passa a ter poderes plenos, né? A instalação, a partir desse momento, de 1964, de governos militares. E uma das características desse período foi o cerceamento da liberdade de expressão, né? João Goulart é deposto e aí a sociedade passa a viver sob o regime e a tutela de governos militares, onde é proibido é, externalizar um pensamento, né, que incomodasse esses grupos que estavam no poder, né, as pessoas não poderiam criticar os governos militares porque existia a censura prévia, os artistas eram perseguidos nesse contexto porque as suas músicas se falassem contra o regime, né, essas pessoas eram presas, torturadas e ou até mortas. Então a gente tem muitos educadores que sofreram perseguição nesse período, jornalistas, né, pessoas, de um modo geral, foram perseguidas
representantes políticos de um pensamento diferente da ala da oposição também sofreram duros golpes dentro desse contexto, tá? Então a gente finaliza deixando aí essas duas imagens e um questionamento que o autor faz no final do capítulo, que vocês vão ler, né? Ele mostra que durante a ditadura militar houve muitos investimentos estrangeiros no Brasil e isso alavancou um certo crescimento econômico. Mas o autor vai apontar também que esse crescimento econômico ele foi acompanhado de fortes desigualdades sociais, disparidades sociais. Essas disparidades elas vieram a partir de um processo que a gente conhece como favelização. Na ditadura militar houve um crescimento muito exponencial do número de favelas no Brasil, do número de vulneráveis, de pessoas em pobreza extrema, mostrando que durante esse contexto houve um avanço da desigualdade e não uma diminuição. Então eu deixo para discussão essa pergunta a partir da leitura que vocês vão fazer no livro, né? O período da ditadura militar foi uma era de grande crescimento econômico ou de desigualdades sociais? Ou aconteceram as duas coisas? Façam a leitura do livro, do capítulo, e tirem as conclusões a respeito disso, tá? Eu deixo aqui duas imagens que sintetizam, né, a repressão militar que ocorreu nesse período, né, e as manifestações que aconteceram, né, a partir de 1964 para que nós tivéssemos a restauração da democracia no país.